terceira parte aqui do De Volta para o Futuro. Agora, De Volta para o Futuro 3, né? Que é basicamente o final da trilogia, isso na parte do cinema. Então, hoje, né, sejam todos bem-vindos aqui, vamos falar de viagem no tempo e de muita viagem no cinema. Então, pega essa, vamos lá. De Volta para o Futuro 3. Além da sua trilha sonora e tudo mais ter sido memorável nos primeiros dois filmes, lógico que o terceiro também seria, né? Então, vamos deixar o violão de lado aqui, né? E vou mostrar aqui, ó, até o DVD pirata da trilogia, né? Porque os DVDs vieram com redublagem, então eu botei a dublagem original da época dos VHS justamente aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de Volta para o Futuro, né? A imagem toda espelhada, porque afinal o Instagram não coloca tudo certinho. Mas é isso. Então, vamos continuar falando de Volta para o Futuro. Agora o terceiro. Como dá pra perceber, no primeiro tava só o Marty McFly ali na capa, no segundo tava o Marty com o Doutor, e no terceiro temos a Clara Clayton, que entra agora a situação mais bizarra. Você consegue imaginar um homem da ciência? O que o homem da ciência faz? Ele acredita que o amor não existe, o amor é apenas uma mistura de efeitos químicos dentro do corpo da pessoa, e no mesmo dia ele se apaixona. Então ele acaba botando por água abaixo tudo que ele disse, né? Então essa é a história do Dr. Emmett Brown no terceiro filme, logo nos seus primeiros 15 a 20 minutos de filme. Bom, o que a gente tem pra falar hoje, né? Já que é o último filme, vamos falar então do que se trata. É um velho oeste, é um filme assim, baseado nos filmes de Clint Eastwood, o faroeste italiano, né? Como eles podem chamar, é o faroeste espaguete, como chamavam, né? Então é uma coisa bem legal, né? Então vamos lá para o assunto do dia, né? Então o que acontece? De Volta para o Futuro 3, né? Em Portugal, Regresso ao Futuro, né? Parte 3. E no original, Back to the Future 3. Bom, esse é um filme dos Estados Unidos, ficção científica, só que o primeiro filme era ficção científica, né? Viagem no tempo, com o romance anos 60 e tal. Segundo filme, ele já era o ficção científica, futurista tal, uma mistura do cyberpunk, por assim dizer, né? Então aí a gente já tinha uma mudança de estilos, né? E aí no terceiro a gente já tem um pouco só de ficção científica, que é a própria viagem no tempo e as invenções, e a maior parte aí já virou o Velho Oeste. Então a gente tem o estilo western de cinema, né? Chegando aí no terceiro. Então o que acontece? A gente já acabou pulando um pouquinho em cada filme, um pouquinho de cada tipo de cinema, né? E essa é uma das genialidades dessa trilogia. Ela viaja nos estilos. Agora, o que acontece? Novamente, dirigido pelo Robert Zemeckis, também feita a produção por Steven Spielberg e tal, né? Os atores principais, né? O Michael J. Fox como sendo Marty McFly, né? O Christopher Lloyd continuou sendo o Dr. Emmett Brown. Aí, lógico, agora temos a Mary Steenburgen, que seria a Clara Clayton, que é o par romântico do Dr. Emmett Brown. Deixa eu ver, Thomas Wilson e Lea Thompson, né? Lógico, a Lea Thompson sempre fazendo a mãe do Marty e também a tataravó e por aí vai. São muitas situações, né? O legal é que a gente vê ali os personagens, tipo, versão mais velha, versão antiga, versão nova e por aí vai. Às vezes o mesmo ator fazendo 3, 4 papéis. Isso é uma coisa assim que o Ed Murphy gostou e acabou extrapolando em todos os filmes, né? Mas deixa pra lá, porque agora não vamos falar do Ed Murphy. Isso aí deixa pra uma outra live, não pra agora, né? Relembrando que semana que vem teremos uma live aí com participação do nosso amigo Guilherme Costa, guitarrista, que vai estar falando aqui comigo sobre Mega Man. Bom, vamos voltar aqui, né? Ficção científica de videogame para ficção científica de cinema. Então vamos falar agora aqui do nosso querido De Volta para o Futuro. Bom, o que acontece? O filme, né? Mesmos atores de antes, aí já teve acréscimo agora da Mary Steenburgen, que inclusive, para quem assistiu aquela série da Joan of Arcadia, ou Joana de Arcádia, né? Basicamente, a gente tem a mãe da personagem principal, era também a mesma atriz, né? Tanto que quando eu assisti, eu pensei, nossa, legal, só vou assistir essa série porque tem a mulher da Emmett Brown lá. Ponto. Mas voltando. Bom, tudo bem que agora vamos falar da viagem no tempo, as aventuras que aconteceram agora. O Marty McFly, né, que é o Michael J. Fox, ele descobre seu amigo Emmett Brown, se encontra agora preso em 1885.
Ou seja, 100 anos antes do seu verdadeiro lugar de tempo ali. E ele acabou sendo morto pelo Buford, que seria tipo um tataravô do Biff Tannen. Então, o Buford, cachorro louco Tannen, era o nome dele. Como ele era conhecido, pelo menos. E aí, né, lógico, o Buford matou o Emmett Brown, o bisavô, que é o bisavô do Biff. Nossa, tô péssimo hoje de pronúncia, né? Mas tudo bem, né? O que acontece? O Marty viaja para 1885 para resgatar o doutor e voltar em definitivo para o ano de 1985. Mas lógico, as coisas acabam ficando complicadas, né? Porque o doutor se apaixonou pela professora Clara Clayton. O carro acabou sendo avariado por causa de arco e flecha dos índios, né? E por aí vai, né? Então assim, fica aquela situação um pouco bizarra, né? Porque o doutor, na hora antes dele viajar de 85 para 1985 para 1885, ele chega, vê um cartaz cheio de índios, aí fala: "Mas eu vou me deparar com índios?" Ele: "Não, naquela época os índios não eram selvagens, não faziam isso." E logo que ele viaja no tempo, ele para de frente para índios vindo e soltando flechas. Então realmente o doutor estava errado em algum momento. O que acontece? O terceiro filme ele foi rodado nos Estados Unidos, na Califórnia e no Arizona. E foi produzido com um orçamento aí de 40 milhões de dólares. Para a época, foi um estouro, assim, um negócio equivalente a o quê? 2 bilhões hoje. Se a gente for parar para analisar correção, até mais de 2 bilhões. Mas foi feito, né, realizado todo em conjunto com a segunda parte. Porque basicamente era para ser um filme grande que acabou sendo dividido em dois, de 1h30 cada, mais ou menos. O que acontece? O filme foi lançado no dia 25 de maio de 1990 nos Estados Unidos. Né, e 6 meses depois do lançamento do segundo filme. Né? Então a gente já tem aí um negócio meio louco. Mesmo assim, eles conseguiram faturar um pouco mais de 244,5 milhões, né, em todo o mundo. Logo, se tornou o sexto filme de maior bilheteria de 1990. Eu gosto bastante do De Volta ao Futuro por vários motivos, né? Tanto que eu ando com um colete vermelho todos os dias quando eu saio de casa. Quer dizer, antigamente era todos os dias eu sair de casa. Agora não saio todo dia mais. Mas isso não vem muito ao caso. Eu não estou falando mais de mim. Agora vamos voltar ao filme. Bom, o filme tem quase 2 horas, né? Por 2 minutos não chega a 2 horas exatas, né? O terceiro filme. Bom, eu não lembro a diferença de tempo de um filme para o outro, mas tudo bem. Vamos falar da equipe técnica, né? Já que é importante a gente conhecer os técnicos, diretores, técnico de som, técnico de arte, blá blá blá. Então vamos lá. Direção, Robert Zemeckis, todo mundo já sabe. E ele mesmo já falou que não quer nenhum remake, que ninguém pode mexer nessa obra, que ela já tem que ser intocável. E, de certa forma, não seria uma boa ter um remake ou um reboot. Né? Principalmente porque são histórias ali de uma época que realmente faziam sentido da forma que foi. Se a gente tentar atualizar aquilo, não vai ficar legal. Bom, produção: Neil Canton e Bob Gale novamente. Produção executiva: Steven Spielberg, Frank Marshall e Kathleen Kennedy. O roteiro: Bob Gale novamente, agora desta vez sozinho. Né? Então agora ele ficou com um peso enorme porque ele teve que fazer o segundo junto com os outros, o primeiro junto com os outros e o último sozinho. Só, lógico, em cima de uma história feita por ele e Robert Zemeckis. Lógico, o elenco já foi falado. Gênero, ele é tido como ficção científica, aventura, comédia e faroeste. Né? Então, assim, é uma coisa bem interessante a gente ver, que é quando começaram a misturar gêneros, né, loucamente no cinema. Antigamente você tinha só western, só ficção científica, só romance, só não sei o que. De repente, tá aí. Conseguiram misturar vários estilos em um. Cinematografia: Jim Candy, edição Harry Keramidas e Arthur Schmidt. Companhia produtora, no caso, seria Amblin Entertainment, aquela que tem o símbolo do ET na lua, né, naquela cena clássica do ET, o extraterrestre, do Spielberg. Né? E, lógico, a distribuição pela Universal Pictures. O mais legal de tudo é que a gente pode muito bem aí fazer um paralelo entre as distribuidoras só pelo tipo de filme de cada época. Por exemplo, tem o De Volta para o Futuro. Na época esse nome deu tão certo que começaram a usar o De Volta para num monte de filmes. Assim como A Hora do Pesadelo, depois virou A Hora de e sempre algum nome e por aí vai. Às vezes não tinha nada a ver. Tanto que o De Volta para o Futuro, ele teve 2 ramificações. O De Volta e o Futuro. Tanto que o Teen Wolf, que seria o
Lobisomem Adolescente, também com Michael J. Fox, acabou ganhando a tradução de O Garoto do Futuro. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Né? Enquanto isso, De Volta para Casa, De Volta a não sei o que, e por aí vai. Né? Então assim, a gente meio que tem as ramificações de nomes. Mas isso vai ser um assunto para outro vídeo. Hoje o assunto é um filme. Lançamento, 25 de maio de 1990 nos Estados Unidos, 3 de agosto de 1990 no Brasil, e em Portugal, 6 de agosto, 3 dias depois do Brasil. Né? Idioma, lógico, em inglês, né, original, orçamento 40 milhões e a receita de 244,5 milhões mundial. Então, vamos jogar aí uns números altos do negócio. Basicamente a gente tem aí um grande sucesso que é uma trilogia que ela é lembrada por completa, mesmo que as pessoas tenham perdido um pedaço ou outro, tem cenas de um no outro, então a gente acaba meio que vendo um pouco dos três, mesmo que a gente veja apenas um. É uma coisa bem legal. Bom, 12 de novembro de 1955, qual que é a história ali? É o ano em que o Marty McFly teve que juntar seus pais novamente porque a mãe dele se apaixonou por ele sem saber que ele no futuro seria o filho dele. Coisas bizarras. Né? Logo, momentos após testemunhar a aparente morte do Dr. Brown, no meio de um raio que atingiu a máquina do tempo, o Marty McFly volta para 1955, né? Ele era o de 85. Só que o que tinha voltado para 55 já tinha conseguido voltar para 85, ele chega minutos antes. E ele acaba vendo a versão dele de 85 voltando para o tempo, enquanto ele de 55 já está ali no futuro de novo. Só que dessa vez, algumas pequenas mudanças ali. Por exemplo, o shopping era dos pinheiros gêmeos, eram 2 pinheiros. Quando ele voltou no tempo, ele bateu num dos pinheiros, ele caiu, aí virou o pinheiro solitário. Então agora nós temos, ao invés de ser o shopping do Pinheiros Gêmeos, agora nós temos o shopping do Pinheiro Solitário. Pequenos detalhes que eles deixam ali pra galera saber qual versão do futuro, qual versão do passado que o filme está se passando. E são várias linhas do tempo se a gente começar a prestar muita atenção no filme, nos 3 filmes no caso. Tudo bem. Aí, o que acontece? Depois que ele voltou para 85 e viu o doutor sendo morto, aí ele resolve correr atrás das informações da versão de 1885 que ele tinha recebido a carta, aquela coisa toda, porque ele voltou para 55 para avisar o doutor dele que ele ia morrer se ele estivesse lá naquele lugar e aquela coisa toda. Mas eu não vou dar spoiler sobre o final do filme, apesar de ser um filme de 1990, não seria spoiler, blá blá blá, e por aí vai. Tudo bem. Basicamente o Marty ele viu uma lápide no cemitério com o nome do doutor. Então não importa se ele está no futuro, no passado não tão passado e num passado muito distante, sempre o doutor morre de alguma forma trágica, sempre sendo morto por alguém, levando bala de alguém. Então, o Marty, lógico, resolve tentar voltar. Isso porque o doutor falou, não volte para me procurar. Só que ele acaba indo, viu a foto da lápide, reencontrou o DeLorean e por aí vai as coisas. Então o que acontece? Ele vai pro tempo do Velho Oeste. Lá, aí se a gente acaba vendo um dos melhores filmes de western já feitos. E ele é simplesmente um filme feito em homenagem a vários filmes. Ele nem era para ser um western oficialmente. Era só para ser um pedaço de história no western. Mas tudo bem. Então a gente vê o cientista se apaixonando, né? O adolescente que é amigo desse cientista tendo que voltar no tempo para salvar vidas, incluindo salvar o futuro da sua própria família. Né? Então muita coisa ali, qualquer coisinha que ele mudasse no caminho, ele ia mudar o futuro de todo mundo, de todas as gerações da família dele. Né? Então assim, é uma coisa muito louca, mas tudo bem. Lógico que o Marty chega em setembro de 1885, né? No meio de uma perseguição da cavalaria norte-americana contra indígenas. Lógico, aquela coisa toda, aí já viu. O curioso é, quando ele encontra o Buford, ele já reconhece o Biff nele, né? Logo de cara. Ele fala, esse aí é o parente do Biff. É basicamente isso. E sempre tem as mesmas coisas. No futuro, passado e tal. Biff e o Buford, os dois têm o mesmo problema com esterco, né? Com adubo, por assim dizer, o natural. Por quê? A versão de 55 do Biff bate o carro num negócio lá que cai lixo e adubo nele, né? Basicamente. A versão de 1885, lógico que também apanha em uma certa cena e acaba caindo aonde? No esterco. Então a gente tem aí
alguns paralelos bem interessantes. Bom, o curioso desse elenco agora é que o George McFly já não é mais o George McFly de antes. Então tiveram que diminuir a sua participação porque o ator não queria participar, já que ele não ia ganhar tanto quanto os outros. Então colocaram um ator parecido com uma maquiagem para ficar mais parecido ainda para as poucas cenas em que ele estaria lá. Mas a importância que ele realmente teria no filme acabou diminuindo, infelizmente. Então, tudo bem. Aí quem fez no lugar dele? Jeffrey Weissman. Ninguém conhece, basicamente, se for ver por nome. Mas tudo bem. Thomas Wilson voltou a ser o Biff Tannen e o Buford Tannen. James Tolkan fez o Marechal James Strickland, que também o mesmo ator, o mesmo James Tolkan, ele fez o Strickland do futuro, né, que era o... Não era diretor, era inspetor do colégio, aonde Marty McFly estuda e aonde os seus pais também estudaram na adolescência. Então a gente tem aí um negócio legal. O interessante é, os personagens que ninguém presta atenção, que são o irmão e a irmã do Marty McFly, né, o Dave e a Lynn McFly, por exemplo, Mark McClure e Wendy Joe Sperber. Quase ninguém se lembra deles, isso que é uma coisa curiosa. Para quem gosta de Red Hot Chili Peppers, nós temos aqui a participação do Flea, o baixista, como sendo o Needles, né, que é aquele cara que dirige o carro lá que para do lado do Marty e resolve tirar um racha, e aí o Marty acaba batendo num Rolls Royce na história, mas como o Marty resolveu ir para trás não para frente, ele não bateu no Rolls Royce que tinha no caminho. Nesse caso, a Jennifer Parker, né, que antes era, eu sempre esqueço o nome da outra atriz, nesse caso ele já estava no lugar a Elizabeth Shue. Só que é uma participação muito pequena nesse terceiro filme, a participação maior foi no segundo, né, relembrando que ela também era a Ali Mills na trilogia do Karate Kid e voltou a aparecer agora em Cobra Kai para resolver os problemas entre os dois, né, o Daniel e o Johnny Lawrence. Mas isso aqui é outra história, outro filme e tudo mais. Essa cena vim ver quem era uns 15 anos depois. Tá vendo? Clássico. Né? O curioso sobre esse terceiro filme, né? Tipo, ele teve um lançamento bem interessante, sua recepção também. Porque o filme ele arrecadou 23 milhões no seu primeiro fim de semana de lançamento nos Estados Unidos e 87,6 milhões bilheteria total quando saiu de cartaz nos cinemas do país. Mais ou menos aí 152,4 milhões de dólares, ajustado pela inflação de janeiro de 2011. Não sei quanto estaria hoje, né, 10 anos depois agora dessa última contagem. No total mundial, vamos parar para pensar nesse ponto, o filme arrecadou um pouco mais de 244,5 milhões, sendo o filme de menor receita da trilogia. Mas olha só, 244,5 milhões. Tipo, é o que ganhou menos dinheiro. Imagina só. E ele foi o recordista naquele ano também. Ficaram entre os 6 mais assistidos e de maior bilheteria do mesmo ano, o segundo e o terceiro filme. No dia 17 de dezembro de 2002, a Universal lançou o Back to the Future Part 3 em VHS, como parte de um box que conteve os 3 filmes da trilogia. Então pensa, 2002, um box especial do De Volta para o Futuro 3 em VHS. Pô, uma coisa muito louca. Bom, mas tudo bem, 2002, VHS e tal, ainda tinha bastante no mundo. Hoje em dia acho que o Brasil é um dos que menos tem colecionadores de VHS ou de vinil, coisa assim, né, se for ver. Mas ainda assim vende bem aqui, o que é uma coisa inacreditável, porém uma coisa linda demais, porque eu ainda quero fazer um vinil da minha banda. Bom, vamos falar da recepção crítica. Por exemplo, tem um site chamado Rotten Tomatoes lá nos Estados Unidos, né, que o pessoal se baseia muito nele para saber se vale a pena o filme ou não. Né? Esse site agregador de críticas, Rotten Tomatoes, ele relatou um índice de aprovação de 75%, com base em 44 avaliações, com uma classificação média de 6,52 de 10 para esse filme, isso nos dias mais próximos atuais. Na época mesmo, os números eram um pouco diferentes. Kim Newman, da revista Empire, deu ao filme 4 de 5 estrelas, dizendo que o filme restaura o interesse do primeiro filme e tem um enredo completamente satisfatório. E eu concordo, vale muito a pena ver. É um dos poucos filmes que eu realmente, sempre que está passando na TV, eu acabo assistindo até o final, mesmo que eu pegue de qualquer parte do filme, seja da metade ou do começo. E lógico, né? Tipo, foi elogiado aí o Michael J. Fox por manter a trama em movimento.
e mencionando também o fato do romance do Christopher Lloyd com a Mary Steenburgen como algo engraçado. Afinal, ele era o velho de olho esbugalhado que gostava de ciências e ela era uma professora que deveria ter morrido caindo numa ravina. É uma coisa muito louca, né? Então, meio que graças a este casal existe o desenho animado, porque eles têm os filhos, Júlio e Verne, e são as aventuras dos filhos e do Marty McFly junto que acabam acontecendo na série de TV, justamente com a locomotiva preta que aparece no final do filme ali, no clímax do filme, né, do terceiro no caso, que, dando um baita de um spoiler para quem não assistiu, ele acaba transformando aquela locomotiva em uma máquina do tempo também que voa, assim como o DeLorean voador do segundo filme. Então você tem um trem voador do Velho Oeste com um sistema de voo do futuro de 2015, né, futuro, né? A gente conseguiu destruir este futuro porque, bom, péssimas escolhas tanto políticas quanto financeiras, né? E então a ciência não conseguiu progredir tanto na parte de carros voadores, infelizmente. Mas tudo bem. Tem gente que ainda diz que o fim do filme, do terceiro filme, foi o mais legal de todos e que a trilogia apresenta uma das melhores máquinas do tempo do cinema. Então a gente pode considerar aí a máquina do tempo, o relógio do pessoal tanto da série de TV que tinha década de 70, quanto o desenho animado que teve aí de Viajantes no Tempo, a Patrulha do Tempo, né, no caso. A gente pode considerar viagem no tempo de tipo corpórea também, ou viagem no tempo por causa da diferença de tempo perto do buraco negro, e por aí vai. Se não me engano, pelo menos da última vez que eu tinha contado, haviam 14 ou 15 teorias diferentes de como funcionaria uma viagem no tempo, né? Algumas com máquina, outras não, né? Algumas até de modo espiritual. E lógico, eu acabei criando uma teoria bizarra quando eu tinha 7 anos de idade, e hoje eu volto a acreditar nela como sendo uma possibilidade, mas não única possibilidade. Mas isso aí eu deixo para um outro vídeo, porque Viagem no Tempo ainda tem muito mais filmes e séries que dê para usar. Bom, o Leonard Maltin preferiu esse filme ao invés dos dois primeiros e deu 3 estrelas e meia de 4 estrelas, dizendo que oferece muita diversão, efeitos especiais deslumbrantes e imaginação de sobra. Se a gente for parar para pensar, o segundo filme teve muito mais efeitos especiais. O terceiro, o que mais teve de efeito era algum croma ou outro, coisa simples. A maioria dos efeitos especiais ali no terceiro filme eram efeitos físicos. Inclusive são os tipos que eu prefiro muito mais no cinema do que os 3D que usam muito, né? Porque usando em demasia o 3D o negócio fica chato. Mas tudo bem. Robert Ebert do Chicago Sun-Times, ele deu ao filme 2 estrelas e meia de 4. Então são poucas. Ele diz que o enredo western do filme é uma versão de sitcom que se parece exatamente como se fosse construída em um terreno em volta, né, em volta de algum lugar. Lógico, embora o Vincent Canby do New York Times tenha elogiado o desempenho do Christopher Lloyd no filme, também disse que o filme parece ser o começo de uma série de televisão contínua. E reclamou também que o filme é tão doce e sem graça que é quase instantaneamente esquecível. Aí eu pergunto pra vocês, algum de vocês assistiu e realmente esqueceu o filme? Ou ele ficou na mente, ficou na memória? Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas vai ter esse filme na memória. Lógico, a trilogia de Volta para o Futuro parece ter sido realmente espelhada na trama do Time After Time. Na produção de 79, a mulher vive no século XX e o viajante do tempo é do século XIX. O que acontece? No De Volta para o Futuro 3, a mulher habita o século XIX e o viajante do tempo é do século XX. Então a gente meio que tem aí uma inversão só de sexos, mas os períodos são meio que os mesmos. Em ambos os filmes, a mulher acaba voltando com o viajante do tempo para viver com ele no seu período de tempo. Então é um negócio bem interessante. Cadê aqui? Eu tinha deixado anotado. Prêmios e indicações. Essa é uma coisa importante. Em 1990, o filme ganhou o prêmio Saturno de melhor música pelo trabalho de Alan Silvestre. Então, Alan Silvestre, Danny Elfman, esses caras assim, eles sempre trazem uma trilha sonora magnífica para esses filmes. E, não à toa, De Volta para o Futuro, Alan Silvestre conseguiu fazer novamente um trabalho excelente. Em 2003, o filme ainda recebeu
é um prêmio da American Online Movies DVD Premiere de melhor edição especial do ano, que é um prêmio baseado numa votação online dos consumidores. Então, De Volta para o Futuro, o tal do filme esquecível, segundo, né, aquele jornalista, o Ebert, né, no final das contas ele não é esquecível, tanto que novas gerações gostam dele também e ganha prêmios. Né, o curioso é que teve também o melhor ator coadjuvante pela atuação do Thomas Wilson, né, o Biff Tannen. Então a gente tem aí, né, grandes prêmios e tudo mais. Lógico que nós temos aí uma lista enorme de referências, ligações externas e tudo mais, mas isso é uma coisa que a gente pode deixar para um dia de mais curiosidades do que outra coisa, né? Deixa eu pegar aqui o roteiro, porque ó, vamos lembrar aqui. Lógico, terceiro de 4 filmes que o Robert Zemeckis e o ator Michael J. Fox trabalharam juntos. Lógico que os outros foram o De Volta para o Futuro 1 e 2 e Os Fantasmas de Scrooge, de 2009. Né? Então é um negócio bem legal. Aquele negócio básico, né? Essa é uma curiosidade que todo mundo já conhece, mas volto a repetir. As filmagens do De Volta para o Futuro 2 e 3 ocorreram simultaneamente, com os dois filmes sendo lançados nos cinemas com uma diferença de 6 meses e não de vários anos, como normalmente acontece. Vamos falar de homenagens. O editor do jornal de Hill Valley se chama M.R. Gale, homenagem ao Bob Gale, que é um dos roteiristas da trilogia. As viagens, né? Vamos falar agora um pouquinho disso. O De Volta para o Futuro 3 é o terceiro filme de uma série de 3 filmes baseados nos personagens Marty McFly e Doc Brown, que eles, lógico, viajam no 1 e no 2. Ponto. Mas tudo bem, vamos deixar as curiosidades de lado, porque a gente pode falar a história do DeLorean, o carro. O ator principal é o carro. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha, o Pisca também tá online, que beleza. É isso aí, ó. O DeLorean, máquina do tempo no caso, né, o DeLorean Time Machine é o dispositivo que foi utilizado aí para viagem no tempo na trilogia. Ele é pilotado pelo Emmett Brown, seu inventor, ou pelo Marty McFly, que é seu amigo. Então nós temos aí sempre um dos dois pilotando a máquina, exceto em um certo momento que o Biff Tannen do futuro volta para encontrar a versão dele jovem para levar o almanac de esportes. Mas tudo bem. O carro DeLorean ele foi criado por Ron Cobb, Michael Sheff e Andrew Probert. Lógico, nessa trilogia de filme de ficção científica. Vamos pegar aqui a introdução sobre a máquina. A máquina é um automóvel DeLorean DMC-12. Foi modificado para funcionar como uma máquina do tempo. Dr. Emmett Brown classifica como sua invenção mais bem sucedida. No segundo filme, o carro acaba possuindo a habilidade de voar. Essa habilidade não foi usada no terceiro, infelizmente, devido a várias situações. Ou seja, em uma cena ou outra voa, depois volta só o carro normal ali que não está funcionando nem como carroça. Bom, vamos falar de combustível. O DeLorean, máquina do tempo, ele funciona com 2 tipos de combustível diferentes. Primeiro, gasolina, lógico, que é o combustível do motor do próprio carro, para você poder correr com ele. E o segundo é o plutônio, pelo menos na versão do primeiro filme, que é necessário para a máquina do tempo gerar uma corrente de 1,21 gigawatts de energia, que é justamente o que faz funcionar os circuitos de tempo e o capacitor de fluxo. Lógico, tem que chegar a 88 milhas para poder chegar lá e viajar. O reator de plutônio foi substituído no segundo filme por um reator Mr. Fusion do ano de 2015, para substituir o plutônio, uma vez que esse novo reator trabalha com lixo doméstico. Então, ao contrário do plutônio, que é difícil de se obter, você pode pegar casca de banana, casca de ovo, lixos no geral, e aquilo lá vai ser uma coisa sustentável. Então você pode fazer uma viagem no tempo sustentável. Lógico, o Dr. Emmett Brown, na história, na ficção, a máquina do tempo foi criada pelo Dr. Emmett Brown. Depois ele tem a ideia do capacitor de fluxo no dia 5 de novembro de 1955 na sua casa, depois que ele caiu, bateu a testa na privada e aquela coisa toda. Ele passou 30 anos estudando como fazer esse dispositivo e completou a máquina do tempo em 1985. Na vida real, a máquina foi projetada pelo Ron Cobb, Michael Sheff e Andrew Probert. Ponto. A principal razão pelo qual o DeLorean foi escolhido foi porque o carro estava idealmente projetado para incluir a piada sobre a família de fazendeiros que confundem ele com uma nave espacial no primeiro filme, que são os fazendeiros donos dos pinheiros gêmeos, que depois virou o pinheiro solitário, o shopping.
Aí já dá pra ter uma ideia. Lógico, o primeiro teste, né, quando ele revelou pro Marty McFly os negócios, no Twin Pines, né, ou Shopping Pinheiros Gêmeos, na madrugada do dia 26 de outubro de 1985. O primeiro teste ele usou seu cão, né, Einstein, sendo que depois tem uma outra versão do Einstein que se chama Copérnico, ou seja, grandes homenagens a grandes cientistas. Né? Então a gente tem aí um mundo inteiro, né, feito assim, o universo completo do De Volta para o Futuro. Não pode ser mudado, não vale a pena mudar, é legal. Ponto. Bom, o doutor, lógico, ele faz a primeira viagem do tempo, depois ele vai lá, mostra, né, tipo, como funciona, tudo mais. Só que ele acaba deixando lá a data do dia em que ele criou o capacitor de fluxo, né, de quando ele imaginou aquilo, 30 anos antes e tal. Então, de 85 para 55. Só que os líbios que venderam o plutônio, né, que trouxeram o plutônio lá para ele fazer a máquina funcionar, achavam que ele estava fazendo uma bomba terrorista para eles. E quando descobriram que foram enganados, lógico, foram lá para matar ele. Então o Marty McFly acaba fugindo dentro do carro para sobreviver, enquanto que o doutor já tinha morrido. É uma coisa meio doida. Lógico, então nós temos a Destination Time, nós temos a velocidade, nós temos o tanto de gigawatts e por aí vai. Então o carro precisa estar a 88 milhas. Quantos são 88 milhas? Que raio de milhas é isso? Bom, 88 milhas por hora seria o equivalente a 141,6 km por hora. Então seria uma velocidade muito alta. Tanto que começa a ter aquelas faíscas em volta do carro, né? Começa a pegar fogo o pneu, aquela coisa toda meio doida. E lógico, fumaça em volta, né? Quando você tem o carro voador, você não precisa mais de uma linha reta. Você pode simplesmente flutuar ele no ar e aí ele vai para a velocidade que você quer. Então, é uma coisa que eu gosto muito do DeLorean. Né? Basicamente, a gente tem aí várias situações, né, que uma se liga na outra ali. Por exemplo, o relógio em 1985, que ainda está quebrado, que em 1955 ele quebrou porque ele levou um raio naquela noite específica da viagem no tempo de volta de 55 para 85. E aquele mesmo relógio tem, né, a torre do relógio ela tem uma importância também em 1885. Foi o ano em que ela estava sendo construída naquela nova cidade do Velho Oeste. Então nós temos aí uma linha do tempo muito louca, lógico, né, umas misturas meio doidas, mas é interessante. Os componentes são a parte mais importante do carro. O capacitor de fluxo, por exemplo, que é aquele Y dentro de uma caixinha no meio do carro atrás ali do lado da cabeça do motorista. O capacitor de fluxo é a principal parte da máquina do tempo. Na primeira dublagem ele era chamado de fluxo capacitor. Depois é que teve a segunda dublagem e a terceira que vieram como capacitor de fluxo. Então quando você ouve fluxo capacitor e aquele som meio metálico, você lembra da BKS. Quando você ouve capacitor de fluxo, naquele som mais atual, aí você sente que você está ouvindo uma dublagem mais atual. Bom, o capacitor de fluxo. Ele foi descrito pelo Dr. Emmett Brown como o que faz a viagem do tempo possível. Com ele conectado aos circuitos de tempo e energizado com 1,21 gigawatts, ao chegar nas 88 milhas por hora, o objeto conectado a ele viaja no tempo. A sua forma é de um Y, com energia que flui dentro das linhas deste Y. O Dr. Brown ele teve a visão dele no dia 5 de novembro de 1955, quando ele estava em cima da privada da sua casa pendurando um relógio e bateu com a cabeça na pia. Quando ele acordou, surgiu da sua cabeça a imagem do capacitor de fluxo. Então a gente já tem aí uma ideia de que às vezes um acidente doméstico pode trazer eureka, a ideia genial, aquela que vai revolucionar o mundo a partir daquele cientista. Lógico, os circuitos do tempo. Eles são o painel que controla a data para onde o capacitor de fluxo vai levar a máquina do tempo. Se é futuro, presente e passado. O painel está dividido em 3 partes, né? A data de destino, a data do presente e a última data onde a máquina do tempo esteve. É importante ter essas informações, porque de repente você não sabe onde você esteve, mas você precisou de algo lá, você pode voltar para aquele tempo exato de onde você acabou de vir. Cada subdivisão tem, da esquerda para a direita, os dados seguintes: mês, dia, ano, hora, minuto. Assim como o horário norte-americano é dividido nas 2 partes, o AM e o PM, né? Tipo, o horário da manhã e o horário da noite. E esse dado contido em 2 luzes, entre o ano e a hora. Se a luz de cima acende, significa que é o período AM.
né, do dia. E se o de baixo acender, é o período PM, ou seja, noite. A pessoa teria que digitar, por exemplo, 1300 para representar a hora a mais depois das 1200, que é meio-dia, né? Então, normal. Cada linha de dados possui uma cor, né? Então, a primeira é vermelha, a segunda é verde e a terceira amarela. Vamos falar sobre o Mr. Fusion. Quando ele vai para o futuro e troca, né? Em vez de usar plutônio, poder colocar lixo doméstico para poder ser uma coisa sustentável e o carro viajar no tempo. O Senhor Fusão é uma fonte de energia do DeLorean que aparece no segundo filme em diante. O dispositivo converte o lixo doméstico em energia para o capacitor de fluxo e os circuitos de tempo por meio de fusão nuclear, gerando aí os seus 1,21 gigawatts necessários para viagem no tempo. Substitui o plutônio, né, então fica bem melhor. E agora vamos para os circuitos de voo, que só foram usados durante o De Volta ao Futuro 2. Né? Os circuitos de voo são um dispositivo inserido no carro que permite voar depois da hover conversion, ou conversão aérea. Lógico, o dispositivo não é visível durante o filme, mas ele é mencionado quando o Dr. Brown, né, de 1955, lê a carta que mandou, ou ainda vai mandar, para o Marty, né, e faz referência no trecho seguinte. Doutor de 1955, aí 2 pontos. E destruiu os circuitos de voo. Infelizmente, o carro jamais voará de novo. Então, tá aí, né, as informações dos componentes que estavam no DeLorean desde o primeiro filme até o terceiro. Então é uma coisa bem legal. São curiosidades que, para mim, pelo menos, são boas. Né? O DeLorean, né, agora indo para a vida real, o que é o DeLorean, como foi feito, do que se alimenta. Bom, a produção foi de 1981 a 1982 pela DeLorean Motor Company, ou DMC. Né? Lógico que é uma classe de automóvel desportivo. A carroceria era coupé, né? Coupé, sei lá como é que pronuncia isso, de 2 portas. Designer, Giorgetto Giugiaro. Jojo! Caralho, ferrou. Ok. Tá, vou parar com a parte otaku da história. Motor de 2.8 litros. Não, 2.8 L maiúsculo. L minúsculo é que é litros. 2.849 cilindradas, PRV V6. Então ele é poderoso. A potência de 132 cavalos, ou 97 kW, 130 horsepower. Ponto. Então, 5.500 RPM. E nada de alvorada voraz. É isso aí. Transmissão de 5 marchas manual e 3 marchas automático. O torque de 22,9 kF-M, que eu não sei o que era exatamente. Layout de motor de tração traseira trans-eixo. E modelo relacionado a gente pode falar do Lotus Spirit. Mas tudo bem. Vamos falar de tamanho, dimensões do carro. Comprimento 4.216 milímetros ou 170 inches, né? Seria onças? Não lembro agora as palavras certas. Tem os entre-eixos, que é 2.413, largura de 1,85 m, altura com portas fechadas 1,14 m, com as portas abertas 1,96 m. Altura livre do solo, então mais ou menos 142 milímetros, 14 centímetros e meio, mais ou menos. O tanque ele aguenta até 51 litros de gasolina. Consumo rodoviário 9 km por litro e urbano de 6 km por litro. E, lógico, a velocidade máxima 209 km por hora ou 130 mph. Né? Capacidade de carga 396 litros. Então, tá aí o DeLorean DMC-12, foi o carro desportivo produzido de 81 a 82 pela DeLorean Motor Company, ou DMC. Lógico, conhecido só como o DeLorean, porque foi o único modelo que a empresa fabricou. Né? Infelizmente, não deu muito certo tal. O DeLorean ele se caracteriza pela sua carroceria com portas asa de gaivota. Que abre daquele jeito diferente. Os painéis e capô de aço inoxidável sem pintura. Então a gente já tem aí uma nave alienígena. Por isso aquela brincadeira do filme. Mas até aí, deixa pra lá. O primeiro protótipo apareceu em outubro de 1976 e a produção começou oficialmente em 1981. Olha a diferença aí, ó, 5 anos. Né?
A fábrica que a DMC tinha em Dunmurry, na Irlanda do Norte, no caso, né? Que foi onde começou tudo. Durante a produção, vários aspectos do carro foram alterados, como o estilo do capô, as rodas e o interior. Foram fabricadas aproximadamente 9.200 unidades do DMC-12 entre 81 e 82. Maioria em 81, né? Então, beleza. Ele ganhou status principalmente por causa da trilogia De Volta para o Futuro. Em 2007, estima-se que ainda existiam 6.500 unidades do DeLorean. Alguns anos depois, resolveram fazer uma edição especial, né, edição limitada especial, e o DeLorean ficou baratinho. Muita gente comprou, no Brasil não tanto, porque foi lançado lá fora, não aqui, mas tudo bem. Sempre tem um colecionador ou outro que tem dinheiro para isso. Quem dera eu fosse um desses, mas tudo bem. E no final das contas, nós temos aí De Volta para o Futuro 3. Esse filme é maravilhoso. Então, bom galera, hoje eu fico por aqui, né? Dessa vez não vai rolar música, infelizmente, mas quem sabe aí num dos próximos vídeos volta a ter música ao vivo. Então, não percam semana que vem mais Tech Talk, trazendo mais informações de filmes, games, séries, animes, coisas nerds em geral. É isso aí. Então, até a próxima galera. Fui!